Bom dia, galera. Bom dia, professor. Tudo bem com vocês? Bom dia, professor. Bom dia. Tá tudo ótimo. Eu espero. Que bom. Eu estava acompanhando o chat aqui enquanto a aula não iniciava e vi que alguém falou aí sobre o pessoal parou de falar na aula, na última aula que vocês estavam. Tá acontecendo aí uma situação no Google Meet, não sei se vocês já estão sabendo, que agora é só 1 hora de videochamada, né? Completou 1 hora, a sala é encerrada naquele momento e não volta mais. Então, aqueles professores, por exemplo, que têm 2 aulas seguidas, então eles vão ter que criar 2 links. Um link vocês ficam um horário e no outro link o outro horário, porque não tem como ficar nos 2 horários na mesma sala. O Google Meet ele vai encerrar a chamada quando completar 1 hora. Inclusive, lá até aparece um lembrete na tela informando, né? Faltam 5 minutos para essa chamada ser encerrada. Então, acho que poderia ser uma explicação para o que comentaram aí no chat, certo? Mas os professores que têm aulas seguidas com vocês vão explicar direitinho, mas é sobre isso, ok? Então, na nossa aula de hoje, a gente vai dar sequência ao que a gente fez na outra aula, né? Muita gente já me encaminhou a atividade e hoje a gente vai corrigir essa atividade, certo? Então, é uma aula bastante importante, onde a gente vai começar a ver o que é erro, o que é acerto. Professor, Oi? dá para entregar hoje ainda? Isso, é até hoje, sem falta. Então, aqueles que já fizeram, já pega aí o seu caderno, a atividade, para irmos corrigindo questão por questão. E aqueles que não fizeram, aproveite para fazer agora, né? É de mão beijada. Então, assim, nossa aula de hoje vai ser essa correção da atividade, né? Para a gente ter realmente esse feedback do que a gente aprendeu realmente, do que a gente faltou aprender em termos de entendimento dessas questões, certo? E daí a gente vai fazer isso nessa aula de hoje, certo? Essa correção da atividade. Eu vou explanar os slides já para vocês, para a gente começar a discutir. Qualquer dúvida que vocês tiverem, ou abram o áudio, né? Ou escrevam no chat que eu vou estar acompanhando aqui. Professor, é até Oi. hoje a gente vai entregar, né? Isso daí? Isso daí até é hoje. para entregar até hoje, né? Exato. Tá bom, obrigado. Nada. E outra coisa, atentem-se a mandar o e-mail de vocês, né, a sua atividade, para o e-mail correto. Tipo, eu recebi uma atividade de uma aluna que era do 1E, ela mandou para o 1F. Fiquei demorando muito tempo para poder associar que ela era de outra sala. Então, complica. Então, por isso que eu criei já um e-mail separado por sala para vocês encaminharem para a sala de vocês, certo? Já conseguem visualizar os slides em tela? Eu tô vendo. Sim, senhor, estamos vendo. Pronto, então vamos começar. A primeira questão, ela falava sobre marcar uma alternativa incorreta, ou seja, a alternativa que estivesse errada referente ao assunto que nós estávamos tratando, né, no início do bimestre, né? A letra A falava o seguinte: alguns dos sintomas normais que surgem com a prática da atividade física para muitas pessoas são falta de ar, dores musculares, boca seca, muito suor, entre outros fatores. Isso é uma afirmação correta, certo? E foi até o primeiro parágrafo, eu acho, que a gente começou a discutir sobre esse conteúdo. Então, esses sintomas aí são realmente comuns em pessoas que começam a iniciar uma prática de atividade física. Então, a gente aí já teria a letra A como anulada, porque ela está correta. E eu quero saber qual é a incorreta. A letra B. A prática de atividade física ela promove benefícios cardiovasculares e ganho de massa muscular. Outra afirmação correta. Então, quando você se dispõe a fazer atividade física, você vai ter vários benefícios, dentre eles cardiovasculares, né? Questão de bombeamento de sangue, né? Os benefícios para o coração dar uma relaxada a mais, não trabalhar tanto. E também a questão da massa magra, né? A massa muscular. Então, tudo isso você vai ganhar com a atividade física. B também descartada. Estou entre C e D, né? Eu vou para D. Letra D. Atletas amadores ou profissionais estão sujeitos a lesões, doenças graves ou qualquer outro tipo de patologia. Patologia quer dizer doença. Não havendo grandes diferenças quando se trata de incidências desses tipos segundo os estudos. Ou seja, ele está dizendo que tanto nós amadores quanto uma pessoa profissional, por exemplo, um Neymar da vida, né? A gente tem situações em que a gente pode ter uma lesão,
A gente pode ter uma doença grave, pode ter qualquer outro tipo de doença, é normal. Não é pela questão de condição de profissionalismo, por ele ser profissional e eu ser amador, que ele vai estar ou eu estou isento de alguma situação dessa. Então, letra D também estaria correta. Então, por que que a letra C é a errada? Aí a gente tem aí uma questão de inversão de posição, né? Ele fala o seguinte: o treinamento desportivo, a preparação é voltada apenas para a saúde, enquanto que a prática de atividade física contempla a competitividade. A gente tem aí situações inversas. Se fôssemos falar a real situação, ficaria: o treinamento desportivo, a preparação é voltado para a competitividade, enquanto que a prática de atividade física é voltada para a saúde, certo? Então aí é só inverter os termos que dá certo. Aí é como se fosse uma pegadinha mesmo, ok? Acertaram essa? Ixi, ficaram todos mudos, o que aconteceu? Eu não entendi, Eu não. acertei, professor. É o som. Entendeu? Pronto, deixa eu explicar então para quem não entendeu. Era para você marcar a alternativa incorreta, certo? Eram 4 alternativas, então das 4, uma estaria errada. E a errada foi a letra C, porque o nosso conteúdo é prática de atividade física e treinamento desportivo, que é voltado para preparação profissional, digamos assim. E daí por que essa C é errada? Porque ele diz o seguinte, que o treinamento desportivo, a preparação, né, voltado para a preparação física de um profissional, está dizendo aí que isso aí é como objetivo apenas para a saúde. E ele está dizendo que a prática de atividade física, o que a gente faz diariamente, por exemplo, andar, caminhar, correr, ir para uma academia, ele está dizendo que isso aí é uma questão de competitividade. Então, a letra C está errada devido a estar invertido as respostas. Então, a gente teria como, se fôssemos consertar essa alternativa, ficaria: o treinamento desportivo, a preparação, é voltado para a competitividade, enquanto que a prática de atividade física contempla a saúde. Entenderam? Professor, Oi. é que assim, eu já tinha feito essa atividade no meu caderno, só que eu acabei esquecendo de enviar. Eu posso enviar depois da aula Sim, sim. e corrigir? O pessoal que está entrando agora, vocês têm um prazo até hoje, tá? Até hoje para me encaminhar essa atividade. No final da aula eu vou explicar mais sobre isso, mas já adianto que até hoje, até na própria atividade de vocês tem lá, dizendo que é até o dia 12, ok? Podemos ir para a questão 2? Sim. Questão 2. Deixa eu ver só quem está pedindo para entrar aqui. Sabendo que o nosso coração e a musculatura dos pulmões se contraem e relaxam insensamente, ou seja, sem parar, fazendo com que a circulação do sangue e do ar aconteça em nosso organismo, como se chama, respectivamente, a fase de contração e relaxamento do coração? Então, quero saber, o primeiro nome faz referência à contração do coração e o segundo nome faz referência... É a letra B, eu acho. Eu marquei a Vamos B. ver. E o Eu segundo... acho que é a A. E o segundo nome faz referência ao relaxamento. Isso aí, até nos próprios slides que eu mandei para vocês, tinha uma figurinha lá, uma imagem, e lá explicava qual era relaxamento e qual era contração. Então, pela questão respectiva, então, a minha primeira resposta tem que ser referente à contração, certo? E a segunda resposta, obviamente, é o relaxamento. Então, quem respondeu letra B, acertou. A fase de contração do músculo do coração chama sístole e a fase de relaxamento do coração, né, do músculo do coração, chama diástole. Então, a alternativa B de bola. Eu acho que vocês que responderam letra A não se atentaram à questão do respectivamente, né? Primeiro um para depois o outro. Aí o povo dizendo que era A, já ia pensar que eu tinha errado. Ok? Então, seguimos para a questão 3.
qual é o principal tipo de atividade física responsável pelo esforço cardiovascular do nosso corpo? Ou seja, quais são os tipos de atividades físicas, né, em que nos fazem trabalhar mais o nosso corpo, de forma geral, principalmente os músculos esqueléticos, né, que são os músculos de maior tamanho do nosso corpo. Quais são essas atividades? Aeróbica, anaeróbica, isométrica ou explosiva? Professor, nessa daí eu tive um pouco de dificuldade, mas se eu não me engano, eu coloquei a letra A, aeróbica. Isso. Então, o que a gente viu na aula, que as atividades aeróbicas vão ser aquelas atividades em que vão ser usadas por um período de tempo maior do que as anaeróbicas, por exemplo. As atividades aeróbicas são atividades que realmente requerem um pouco mais de resistência, esforço físico, porque são atividades mais demoradas. Por exemplo, uma caminhada, uma corrida, uma pedalada. Então, são atividades que vão envolver grandes grupos musculares. Você trabalha praticamente todo o corpo fazendo essa atividade aeróbica, tá? Então, e até porque a gente explicou lá, né, dentro do conteúdo, como a gente está vendo sobre a prática de atividade física e treinamento esportivo, que o que vai girar em torno dessas atividades aí é a atividade física aeróbica, tá? Então, questão 3, alternativa A, a atividade aeróbica. Questão 4. A questão 4 era justamente para você me dar exemplos de atividades físicas classificadas como aeróbicas. E daí eu já até citei exemplos na explicação anterior. A gente tinha caminhar, musculação e pilates. Dessas aí a gente só teria como aeróbica caminhar. Musculação e pilates seria anaeróbica. Professor, essa daí, dessa questão é a D? Vamos já chegar lá. Letra B, a gente tinha correr, dançar e musculação. Correr e dançar, aeróbico, musculação, anaeróbico. Letra C, exercícios de velocidade, pilates e musculação. Exercícios de velocidade, ele é aeróbico, né? Aeróbico. Só que pilates e musculação é anaeróbico. E daí a gente chegaria à alternativa correta, caminhar, correr e dançar. Letra D de dado, questão 4. Tranquilo, né? Até aqui? Sim. Questão 5. Pronto. Na questão 5 a gente tinha uma questãozinha subjetiva, né? Para responder mesmo. A gente colocar a cabecinha para pensar e botar na ponta do lápis. E ele falava o seguinte. Segundo o que foi estudado, né, mediante os slides que vocês tinham em mãos, o que a gente discutiu nas aulas, como é que a gente pode calcular o custo energético de uma atividade física em calorias? E lá nos slides tinha um parágrafo que explicava bem isso, né? Então, assim, quando a gente quer calcular o custo energético de uma atividade física, o que é? Vai ser a queima de nutrientes, né? Seja carboidrato, seja gordura ou proteína, que vai estar lá dentro do nosso organismo guardado e vai se utilizar aí o oxigênio para fazer o processo respiratório. Então, é por aí que a gente vai saber qual o custo energético daquela atividade física. Então, temos como resposta aí, a queima de nutrientes, né? Então, o custo energético de uma atividade física vai ser isso, a queima dos nutrientes, seja carboidrato, seja gordura ou proteína, que estão guardadas dentro do nosso organismo, né? E vão ser quebradas para transformar-se em energia. E daí o que vai acontecer? Para que isso aconteça, eu vou utilizar o oxigênio pelo processo respiratório. Então, eu só consigo transformar a proteína, o carboidrato ou a gordura em energia se o oxigênio me ajudar a quebrar essas moléculas aí e me dar energia. Entendido? Sim, professor, entendemos. Sim. Pensei que eu estava sozinho na sala. Eu acho que... Tem gente que não consegue falar. Certo. Podemos seguir para a próxima questão? Sim. Sim, pode. Questão 6. Sabendo que cada pessoa tem uma maneira de responder a cargas de exercícios e sua capacidade respiratória é individualizada,
Sendo assim, devemos adequar alguns fatores importantes da atividade aeróbica com a nossa capacidade orgânica atual. Quais fatores seriam esses? Ele está querendo dizer o seguinte: cada pessoa tem um organismo e cada organismo é diferente dos demais que estão ao nosso redor, né? Então, o meu organismo é diferente de todos vocês que estão aqui. Então, o meu organismo ele vai responder a uma carga de exercícios que eu colocar para ele, mas essa mesma carga, se eu aplicar a algum de vocês, pode ser que não responda, ou até responda mais do que a expectativa criada. Então, todo organismo é único, né? E que é um dos fatores que a gente chama de individualidade biológica. E a capacidade respiratória de cada um também é individualizada. Então, a forma de eu respirar, a forma de como os meus pulmões trabalham é diferente de todos que estão aqui também. Certo? Então, por isso, quando a gente vai fazer alguma atividade física, a gente tem alguns fatores, né, que devem ser adequados, né, à atividade aeróbica com a nossa capacidade orgânica atual. E lá nos slides que vocês tinham em mãos também, dentro do conteúdo, a gente viu que são 3 fatorizinhos que devem ser adequados à nossa situação orgânica atual. São eles: intensidade, duração e frequência, né? Qual a intensidade que eu vou conseguir, né? Intensidade que eu não me refiro, por exemplo, quantas horas por dia e quantos dias, né? Duração, quantas horas, a frequência, quantas vezes. Então, assim, a intensidade, uma carga alta, uma carga baixa. Então, esses 3 fatores aí, eles devem ser levados em consideração para qualquer atividade física que a gente for fazer, sempre associá-los à questão da nossa capacidade orgânica atual. Se eu sei que eu estou começando agora a fazer uma atividade física, então eu tenho que maneirar em todos os 3 aspectos. Tenho que começar do zero. Se eu já sou praticante de alguma atividade física, então eu já posso ir para uma situação moderada. E se eu sou profissional, obviamente vou colocar uma situação mais elevada, né? Alta, em termos de intensidade, duração e frequência. Ok? Vixe, professor, o senhor falou só 3 coisas. Eu botei uma arruma, nem lembro mais o que era. Colocar arruma de coisa, é? Mas eu até lembro um dia que a gente explicou a atividade na aula passada, que eu disse assim, são 3 palavrinhas, está dentro dos slides e tal. Acho que você tinha percebido. Lembro, mas só que eu não achei. Aí eu fiz do jeito que eu achei que era. Eu coloquei 4 exemplos aí. Pronto, mas se você respondeu dentro das suas palavras que esses 3 estavam incluídos, então praticamente você acertou. Ok? Seguindo. Questão 7. A questão 7 era um exemplo do exemplo que a gente viu em sala de aula, né? Alguns fatores são importantes quando a gente pensa em treinamento físico, dentre eles o tempo de duração, intensidade, frequências e gastos energéticos. Sabendo disso, analise um exemplo abaixo e preencha o que se pede. Vocês têm um quadradinho aí, né? Aqui eu não coloquei não. Então, o exemplo aqui que tem uma pessoa pratica a dança, né, a zumba, 5 vezes por semana, durante 1 hora, gastando cerca de 800 calorias por aula. Sabendo que a intensidade da sessão ou a velocidade será igual a 1 hora por prática, a frequência será o número de vezes que repetir esta sessão por semana. Pronto, o exemplo era esse. Dentro do exemplo aí, eu teria todas as respostas que eu quero e estou pedindo na questão. Qual é o tipo de atividade, qual a atividade física selecionada, qual a intensidade, a duração, a frequência e a estimativa de gasto energético. Aí vamos lá. Tipo de atividade. Dançar é uma atividade aeróbica. Então, nossa primeira respostinha aí do quadrinho de vocês, qual é o tipo de atividade? Aeróbica, né? Uma atividade duradoura, né? Ela vai requerer um pouco mais de tempo para ser feita. No caso, está dizendo aí que é 1 hora de aula. Então, é uma atividade extensa, né? Trabalha grandes grupos musculares, então a gente chama de atividade aeróbica. O segundo item, ele perguntava qual é o tipo de atividade física selecionada? Dançar. Né? Ele falou aí que a pessoa estava dançando zumba. Então, quem colocou dançar ou colocou zumba, também acertou. O terceiro item, ele perguntava qual a intensidade, né? Aí ele falava aí, 1 hora por dia. Errei aí. 1 hora por dia a intensidade dele. Então, o que é que ele está investindo de intensidade? 1 hora de dança. Então, esse por semana aí substituam por dia. Então, a intensidade dessa atividade aí seria 1 hora por dia, tá? Qual a duração? 1 hora.
Qual a frequência? 5 vezes na semana. Tá? Então, 5 vezes na semana seria a frequência que essa pessoa utiliza para fazer atividade física, que é dançar. E o último item era qual a estimativa do gasto energético. Ele falava também no exemplo que a cada 1 hora de aula, essa pessoa perde cerca de 800 calorias. Então, tipo de atividade aeróbica, atividade física selecionada dançar, a intensidade 1 hora por aula, né? 1 hora por dia. Duração 1 hora. Frequência 5 vezes por semana e a estimativa do gasto energético 800 calorias por aula. Ok? Entenderam? Sim, professor. Sim, professor. Seguimos para a questão 8. A questão 8 era uma questão também de marcar e aqui eu queria a resposta correta, certo? A letra A falava o seguinte: a gordura é formada pelo excedente calórico desprovido de função aparente em nosso organismo através do carboidrato. Até aqui a questão estava correta. Quando ele colocou a palavra aí apenas, aí foi aí onde ela vai se tornar errada. Porque a nossa gordura ela não é só formada por carboidrato. A gente viu também que pode ser por proteína. Um excesso de proteína ela pode causar armazenamento, né? E se transformar em gordura. E daí, então, letra A está errado apenas por essa palavrinha aí, apenas, tá? Vou começar de baixo para cima também agora. A forma menos comum, letra D, de calorias estocadas em nosso corpo é a gordura. Errado. A palavrinha que vai errar a frase aí é o menos, né? Seria mais. A forma mais comum de calorias estocadas no nosso corpo é a gordura. Letra B ou C, né? Então vamos para C. Devemos ter por base que quanto menor for nossa capacidade aeróbica, maior será a queima de gordura em nosso organismo devido ao aumento de oxigênio. Aí a gente vai ter outra palavrinha que vai transformar isso em errado. Ele está dizendo aí, quanto menor for minha capacidade aeróbica, ou seja, se eu vou correr, né? Eu vou fazer uma atividade física de corrida de 1 hora. Só que se eu fizer 1 hora, obviamente eu vou gastar mais calorias, né? Mas eu não consigo fazer 1 hora, só vou conseguir fazer 20 minutos. Então eu vou gastar a mesma quantidade que uma pessoa que faz 1 hora? Obviamente que não, né? Então a palavra que vai tornar isso errado é menor, né? Quanto menor for minha capacidade aeróbica, maior será a minha queima de gordura? Errado. Então, quanto maior for minha capacidade aeróbica, maior minha queima de gordura vai acontecer. Então, a gente terá como resposta aí correta, letra B de bola. Para que haja queima de gordura, precisa haver uma boa oferta de oxigênio para que não haja uma reação contrária no organismo e 2 outros elementos calóricos passem a ter preferência na liberação da energia quando executamos uma atividade física. Então, quem respondeu letra B, acertou. É a única alternativa correta aí, certo? Podemos seguir? Sim. 9. As fibras musculares, a gente entendeu que os músculos eles são formados por fibras musculares, né? É como se você juntasse vários cabos de vassoura ou rodo, sei lá, né? Só o bastão mesmo, junte um monte e deixe todos juntos. E esses vários cabos de vassoura, eles são chamados de fibras musculares. Então, o nosso músculo é desse jeito. Então, as fibras musculares, elas queimam pouca proteína durante a atividade aeróbica. Cerca de 5 a 10% do consumo calórico total. Porém, quando ocorre a ausência de carboidratos, para fornecer a energia necessária para a elevação da queima, o que é que acontece? A proteína do músculo ela vai ser utilizada, né? Então, assim, a gente sabe que a gente pode estocar no nosso corpo carboidratos e proteínas, né? Para nos fornecer energia. Se eu vou fazer uma atividade física e eu não tenho carboidratos para queimar, então o corpo vai buscar a outra substância que está lá guardada, que é a proteína. E isso aí vai ser uma questão negativa em termos musculares, né? Por quê? Qual o resultado disso? Se o meu corpo for queimar proteína em vez de carboidrato, o que é que vai acontecer? Qual o resultado disso? Letra A, ganho considerável de calorias. Letra B, perda de massa muscular.
C, perda de apetite ou D, inchaço? O que é que vai acontecer? Eu sei que tanto carboidratos quanto proteínas me dão energia numa atividade física, mas se meu corpo naquele momento não tem carboidratos, então o corpo vai correr atrás da proteína. E a gente viu que a proteína é a alimentação do músculo. Se o músculo ele não vai ter a proteína mais porque foi quebrado para transformar-se em energia, então o que é que vai acontecer com a musculatura? A perda de massa muscular? Exatamente. As proteínas sendo quebradas para se transformarem em energia, eu não vou ter alimentação para o meu músculo. Então, em vez de eu conseguir alimentá-lo para ele hipertrofiar, crescer, vai acontecer o contrário. Ele vai ficar com fome, entre aspas, e aí o que é que vai acontecer? Ele vai perder massa muscular. Igual a gente deixar de comer, a gente vai emagrecer. Então, o resultado desse processo vai ser isso. Se houver a queima de proteína em vez de carboidratos, vai acontecer a perda de massa muscular. Entendido? Seguimos. Questão 10. Qual a receita ideal, entre aspas, para combater o excesso de peso em busca do emagrecimento? Então, aí eu tenho 3 situações em que eu tenho que ter, né, em termos de alimentação e atividade física, em busca de emagrecimento. Qual seria, né, dentre as alternativas aí? Aí, a alimentação à base de proteínas, dieta de baixa caloria e atividades anaeróbicas. Eu quero saber a resposta para emagrecimento. Eu quero emagrecer e quero ver qual é a forma mais viável, né? Letra B, alimentação à base de proteínas, dieta alta em calorias e atividades anaeróbicas. C, alimentação à base de carboidratos. Lembrem-se que a preferência pelo corpo para transformar a substância em energia é primeiro carboidratos para depois proteína, tá? A alimentação à base de carboidratos, dieta baixa em calorias e exercícios aeróbicos. Isso é a letra C. E letra D, alimentação à base de carboidratos, dieta rica em calorias e exercícios aeróbicos. Então, se eu quero emagrecer, então minha alimentação ela vai ter que ser baixa caloria, né? Então, a gente já pode eliminar aí letra B, que é hipercalórica, e letra D, hipercalórica. Então, B e D estão errados. Então, pela alimentação a gente já sabe que é uma dieta hipocalórica, baixa caloria. Se eu quero emagrecer, eu tenho que fazer uma atividade física aeróbica, né? Uma atividade física que me faça, por um longo período, trabalhar grandes musculaturas, né? Me dá vários benefícios como resistência. Então, é uma atividade física que vai ser mais duradoura. E a gente viu que entre atividades aeróbicas e anaeróbicas, a aeróbica é longa, a anaeróbica é uma atividade física rápida, né? Então, se eu quero buscar um emagrecimento, eu tenho que fazer uma atividade física aeróbica. E a minha alimentação tem que ser à base de carboidratos. Ok? Então, questão 10, alternativa C. A alimentação à base de carboidratos, dieta hipocalórica, né, baixa em calorias, e exercícios aeróbicos. Questão 11. Cite os benefícios do alongamento antes e após a atividade física. Aí seria uma coisa bem sucinta mesmo, bem rápida. Antes da atividade física, ele vai aumentar a nossa flexibilidade dos músculos, né? Vai deixar a gente mais mobilidade para realizar o exercício. E depois ele vai relaxar a musculatura, né? Isso aí também eles vão servir como evitar lesões, por exemplo. A gente vai citar um exemplo que a gente já até comentou. Jogadores de futebol, quando vão para um jogo, eles vão para o campo, né? Fazem um aquecimento, um alongamento antes e também realizam após o jogo. Então isso aí vai evitar lesões, vai aumentar a flexibilidade dos músculos deles para fazerem os movimentos de correr, chutar. E também vai depois aí dar uma relaxada na musculatura, ok? Então, antes aumenta a flexibilidade dos músculos, depois relaxamento muscular e também vocês podem acrescentar aí a fim de evitar lesões. Tranquilo até aqui?
Sim. Seguimos então. 12 também era uma questão subjetiva, né? Vocês tinham que pensar um pouquinho para responder, colocando na ponta do lápis. Explique como o cérebro se comunica com os músculos, fazendo assim com que consigamos realizar movimentos básicos, como, por exemplo, levantar o braço. Para essa questão aí, eu me baseei naquele vídeo que a gente assistiu no início da primeira aula do segundo bimestre, que era um desenho onde uma mulher lá, que era um órgão, era a apresentadora do programa, não sei se vocês lembram, e ela estava justamente com alguns convidados, que era o coração, né, o cérebro, depois chegou a medula espinhal, e aí houveram toda uma conversa explicando como é que o cérebro comandava os músculos, né? E é isso que eu queria saber aqui nessa questão. Como é que existe essa relação cérebro e músculo para que a gente consiga realizar movimentos básicos, né? Aí primeiro a gente vai entender o seguinte, que a questão do sistema nervoso, existe uma situação chamada sinapse, né? Essas sinapses, elas vão se conectar a neurônios no cérebro, vão se conectar a neurônios no resto do corpo, e desses neurônios aí eles vão se conectar aos músculos. Mas, né, em outras palavras, a gente aí teria que a medula espinhal, né, até estava lá no videozinho como eu falei, e os nervos do crânio, né, questão do sistema nervoso, eles vão transmitir sinais, que é como se fosse um estímulo elétrico, né, entre o cérebro e o corpo, né? E esses sinais, eles vão conduzir os músculos, né? Vão levar até os músculos informações que vão ser entendidas pelos sentidos, e daí eles vão coordenar as ações dos órgãos internos. Ou seja, vai sair um estímulo nervoso, um estímulo elétrico lá do sistema nervoso, né? Através da medula espinhal, ele vai até os músculos. E aí ele dá como se fosse um estímulo, né? Solta uma faíscazinha, uma situação elétrica no músculo, ativando ele para realizar aquela ação. Ok? Então, como é que a gente poderia responder isso aqui? A medula espinhal e os nervos cranianos transmitem os sinais entre o cérebro e o corpo, né? Esses sinais conduzem aos músculos as informações entendidas pelos sentidos e coordenam as ações dos órgãos internos. Então, sai lá do cérebro lá, o estímulo elétrico, aí ele vai caminhar pela medula espinhal até o músculo, dando esses pequenos choques, né, que vão ser estímulos para a musculatura ativar e assim a gente conseguir realizar o movimento. Deu para entender? Querem que eu explique de novo? Deu para entender. Ok, seguimos. 13. A 13 é uma questão que vem sendo puxada pela 12, certo? Não pela questão de ordem, mas pelo que a gente está no raciocínio. Ao lançar uma bola para um colega, você aciona músculos pelo comando do cérebro. A informação chega aos músculos através de A. Hormônios, B. Genes, C. Neurônio ou D. Neurotransmissores. Então, quem respondeu neurônios acertou. Então, são os neurônios quem vão levar, né, essa informação até os músculos para realizar o movimento, né? Então, aqueles estímulos que vêm pela medula e vai chegar até o músculo, isso aí vai se dever através dos neurônios. Letra C. Questão 14. A quantidade de energia despendida pelo organismo, ou seja, gasta pelo organismo, decorrente do gasto metabólico, gasto com atividade física ou gasto induzido pela alimentação, é denominada de massa corpórea, gasto energético, hidratação ou força relativa. A, B, C ou D? Essa energia que a gente gasta no nosso organismo, como é que ela se chama? Gasto energético. Exatamente. Letra B de bola, gasto energético. E a 15ª e última questão era para você analisar as 3 afirmativas e explicar e informar se elas eram verdadeiras ou falsas e marcar a alternativa correta.
A primeira afirmação é um complexo comportamento humano e diversos são os aspectos que influenciam a adoção de sua prática. Isso é verdadeiro, né? Então, assim, o nosso comportamento ele vai ser influenciado, né, mediante a adoção de uma prática. Eu tenho uma situação, uma rotina, o meu corpo segue uma rotina sem atividade física. Quando eu passar a fazer uma atividade física, ele vai seguir uma outra rotina, né? Então, vão existir aspectos que vão influenciar nessa nova rotina. Então, essa primeira afirmativa aí a gente já pode considerá-la como verdadeira. A segunda, a atividade física compreende variáveis individuais e ambientais. Exato, né? A gente explicou que cada organismo ele é único, o meu é diferente de todos aqui. Então, isso já é um fator variável, né? Referente à atividade física. O que vai ser bom para mim pode ser que não seja bom para ninguém ou para alguns. Em termos de intensidade, frequência, duração. E a questão ambiental também é uma variável, né? Se eu sou, como eu já citei até na outra aula, no exemplo. Se eu sou um maratonista, né? Eu gosto de fazer corrida de rua, por exemplo, e eu vejo que está chovendo, então vai ser um fator ambiental que vai influenciar na minha atividade física. Eu não vou ter como ir na chuva. Né? Se tiver caindo um temporal, assim, realmente sem ter como sair. Então, a segunda também é um item verdadeiro. Então, só pode ser a letra A ou letra B, tá? E a terceira, a atividade física apresenta efeito de proteção contra doenças crônicas. Aí a gente volta, né, a fitazinha para lembrar o que são doenças crônicas. São aquelas doenças em que podem se agravar com o tempo. Diabetes, hipertensão arterial, né? São alguns exemplos aí de que a gente tem como doenças crônicas, né? Então, se eu fizer atividade física, eu tenho como me proteger dessas doenças? Tem. Lembrando que algumas delas são hereditárias, pessoas da minha família já tiveram e há uma predisposição para que a gente tenha também. Fica lá guardadinha. Se você fizer por onde desenvolvê-las, vão acontecer, que é o caso de quem é sedentário. Se você fizer atividade física, você vai estar se protegendo para que essas doenças não se aflorem no seu organismo. Então, a gente teria aí como resposta certa, letra A, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro, ok? Alguma dúvida quanto à atividade, quanto às discussões? Não, eu particularmente não. Ok. Então, deixa eu só parar aqui a exibição, que eu tenho um papo sério para falar com vocês agora. Deixa eu ligar a câmera. Bem, como falei no início da aula, a atividade é para ser entregue hoje. Infelizmente, eu não vou mais aceitar a partir de amanhã, por exemplo. Então, quem não entregou, entrega hoje. Professor, por que você está sendo tão radical que nas outras vezes o senhor aceitou, até ficou cobrando depois, deu prazo? Enfim, chega uma situação em que a gente tem que entender que a nossa vida é feita de ciclos, né? Uns começam, outros terminam. E hoje está sendo o meu ciclo, na verdade está acabando, né? Hoje é a minha última aula com vocês, certo? Então, O que houve? deixei Como assim, professor? para assim? falar isso no final para que não influenciasse na nossa aula. Então, Como assim, professor? a minha situação com o Roosevelt está acabando. A nossa última aula é hoje com vocês. Eu ainda vou ter uma aula amanhã com as terceiras séries. Nossa, que bad. Eu sou professor contratado do Estado. Oxi, Meu contrato está encerrando quarta-feira, certo? Então, não tenho mais como dar aulas a vocês. Nem que eu quisesse, até porque meu contrato vai encerrar. Então, por esse motivo, vocês vão ficar... Não sei se já vai haver um substituto para me substituir, mas é só para informar vocês que hoje está sendo nossa última aula, né? Infelizmente, não chegamos a ter o nosso contato físico, né, mediante a situação da pandemia. Mas, assim, agradeço muito pela parceria que vocês tiveram comigo todo esse tempo, durante esse ano. Espero que vocês realmente tenham curtido a disciplina, tenham entendido, procurem ser o máximo possível objetivo, para que vocês realmente tivessem uma boa aprendizagem. E, como eu falei, não é no nosso querer, né? Não é no nosso tempo. Então, tudo é a forma de ciclo. Vai começar um ciclo para outra pessoa aí com vocês, comigo vai começar um ciclo em outro lugar. O meu está encerrando aqui, com o sentimento de que realmente eu fiz um trabalho bom, consegui desenvolver aí.
um bom trabalho na escola e é isso. Tô só para questão de deixar vocês cientes disso, que próximas aulas de vocês, eu não sei se já vai ter professor com vocês, né? A próxima segunda-feira. Então, aqueles que estão me devendo atividades, me encaminhem até hoje, porque hoje é que eu vou fechar todas as minhas pendências com a escola e já vou passar para a direção, passar para o próximo professor, que eu não sei se vai chegar rápido ou se vai demorar. Certo? Era isso que eu tinha para falar com vocês. Vou colocar aqui Poxa. Vou colocar aqui no chat a frequência de hoje, certo? Pesado. Não fala que é Olha a pegadinha. frequência. É pegadinha, professor? Não, é verdade. Quisera Poderiam renovar Não é esse contrato, né? Porque, tipo Pessoa, renova o assim, contrato, meu por Deus favor. do céu, a pessoa vai. Renova a o gente já contrato, não conhece, Poxa, que tristeza. vai passar praticamente, eu tenho certeza que o ano todinho sem professor de educação física, Também porque acho. daqui que vem a um, meu filho, só Jesus na casa, viu? Só Jesus. Se pegar infelizmente, Mas é a primeira vez que tem um professor que E o tem pior é que eu fome gosto da e mostra explicação do esse senhor. Primeiro professor de educação física que não é sedentário. Sim. É verdade. É meu primeiro professor, cara, que não é sedentário. mas é isso, pessoal. Infelizmente, como eu falei, são ciclos, né? A gente que é contratado, o estado da gente só pode ter 2 anos de contrato. Então, eu já estou no Roosevelt desde 2019. E daí, existem cláusulas aí em contratos em que os 2 anos eles não são prorrogáveis. Então, por isso que não há a possibilidade de uma prorrogação. Então, chegou ao meu término mesmo com o Estado. Mas aí a gente vai continuar aí seguindo. Quem sabe a gente não se encontra em outras instituições. Mas continuem na pegada de vocês, continuem estudando. O futuro de vocês estão nos estudos. Não deixem, não parem de estudar em momento algum. Vocês chegaram agora num novo nível de ensino, que é o ensino médio. E a partir daqui é onde vocês vão construir realmente e trilhar o caminho do profissionalismo de vocês. Então, só depende de vocês. Então, não deixem, não desistam. Por mais que seja difícil a situação como é pandemia, estudar à distância, sem ter aquele contato presencial e tal, mas é uma força de vontade que vem dentro de você. Então, vocês têm que realmente colocar a cabecinha na frente e seguir, sem olhar para trás. Realmente, ninguém, nem da forma que vocês não queriam que eu saísse, eu também não queria sair, mas essa é a vida que segue, né? Enfim, tudo tem seu tempo. Vou colocar no chat agora o link da aula de hoje, não deixem de assinar, ok? E é isso. Agradeço a todos pela participação, desde sempre, desde as primeiras aulas, e estou à disposição aí, caso vocês precisem de mim futuramente. Também vou sentir muita falta de vocês. Tchau, professor. Tchau, até mais. Boa sorte a todos. Tchau, professor. O senhor vai deixar saudades. Tchau, Jussara. Obrigado. Vocês também. Tchau, professor. Que o senhor seja feliz em outra escola. Então, obrigado, Daniel. Vocês também. Tchau, professor. Boa sorte no seu caminho aí. Valeu, Cauã. Obrigado. Boa sorte aí, professor. Vou nessa e se cuida aí, valeu. Valeu, Daniel. Obrigado. Tchau, Maria Clara, Jennifer, Elisa, Mariana, Isaac, Luciana. Jennifer, Lívia. Obrigado a todos. Emanuel, Ana Laurentino, Maísa, Giovana, Nicole. Anderson. Tchau, professor. Valeu, Você tem Silas. muito Obrigado. Bom, a gente se vê por aí. Depois que eu me Valeu, Thales. recuperei Obrigado. do problema de saúde que eu tinha, que eu ainda tenho, mas voltei ativa agora das atividades. Estou assistindo aulas e eu vou embora. Estou sem acreditar nisso. Mas vai dar certo, Emily. Continue na pegada. Não desista. Foco. Alisson, Anderson, Tá Júnior, certo. Maria, Yasmin, Isaac, Alexandre. Obrigado a todos. A gente vai se esbarrar aí pela vida. Alisson. Tchau, professor. Sucesso aí nessa nova jornada. Valeu, Alisson. Obrigado. Vocês também. Tamo junto.